Agora vamos ouvir a palavra do Senhor? Provérbios capítulo de número 23. Vamos lá? Provérbios 23. O que eu vou ler com vocês está no versículo de número 7. Vou esperar você encontrar, você que está em casa também. Provérbios 23, versículo de número 7. A primeira parte diz assim. Provérbios 23, 7. Porque, como imaginou a sua alma, assim é. Em algumas traduções está dizendo assim: como tu pensas, tu és. Muitas traduções estão dizendo desta forma: como tu pensas, tu és. Amém? Eu vou ler mais uma vez. E você que crê, aonde você estiver, você vai repetir em bom tom e alta voz. Vamos lá. Como tu pensas, tu és. Como tu pensas, tu és. Se você crê que Deus vai falar com você através dessa palavra agora, vamos orar ao Senhor e pedir a presença dEle. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, a tua palavra vai ser ministrada agora, Senhor, e cada pessoa que está conosco aqui na nossa sede estadual da Paz e Vida, no estado do Rio de Janeiro, e cada pessoa que está nos assistindo agora ao vivo, cada pessoa que vai receber esse vídeo depois, essa pessoa não quer ouvir o que o homem tem a dizer, todos querem ouvir a sua palavra. Quem sou eu? Quem é um homem para que diga alguma coisa? Então vem o Senhor agora com teu poder e com teu Espírito Santo, e toma o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envie a sua palavra com poder e com revelação, com poder e com sabedoria, com grande glória e também com autoridade, e que ela vá, Senhor, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Se você está em pé, pode tomar o seu assento, por favor. Como tu pensas, tu és. Como isso é forte, como isso é profundo e verdadeiro, mas às vezes passa muito despercebido. Se você acredita que você é desfavorecido, você sempre vai ser um desfavorecido na vida. É assim que você pensa, e assim será. Se você pensa que você é uma pessoa sem sorte, sabe aquela pessoa que diz: eu não tenho sorte em nada, nunca tive sorte na vida, você sempre será contado entre as pessoas de pouca sorte. Afinal de contas, como você pensa, assim será na sua vida. Se você tem uma mentalidade de pobreza, e você pensa que você é uma pessoa pobre, você sempre viverá na pobreza. Se você pega uma pessoa que tem uma mentalidade de pobreza, e essa pessoa, ela está devendo R$1.000, você dá 100 mil para ela, ela vai pagar o que ela está devendo, ela vai gastar dinheiro com um monte de coisa que não vai ter proveito, ela vai emprestar dinheiro para um monte de gente que não vai pagar, ela vai se desfazer do dinheiro até que ela fique sem nada. Afinal de contas, eu acredito que eu sou pobre, uma coisa que pobre não tem é dinheiro. Então se o dinheiro para na minha mão, eu vou dar um jeito de me desfazer desse dinheiro, porque assim como tu pensas, tu és. Está entendendo isso, sim ou não? Se você pensa que você é feio, sabe aquelas pessoas, por mais bonitas que são, elas acreditam que são feias. É como aquele menino que quando era criança, quando ele deixava o suco entornar na mesa, a mãe dizia: menino feio, não pode entornar o suco. Aquele menino quando era criança, ele ia lá e riscava a parede, a mãe dizia: que menino feio, não pode riscar a parede. Esse menino cresce acreditando que ele é feio. E assim como tu pensas, tu és. Esse menino, ele vai ter dificuldade para entrar em certas empresas, porque ele vai pensar assim: só quem é bonito entra nesta empresa. E por mais que ele seja inteligente,
ele não vai querer nem tentar fazer uma prova para entrar lá, porque ele vai se limitar e dizer, só entra nessa empresa quem é bonito. Ele acredita que ele é feio. Esse menino vai crescer, e ele vai conseguir uma namorada bonita, apaixonada por ele, que arrasta um caminhão por ele. Mas ele sempre pensa no seu subconsciente assim, a qualquer momento ela vai me largar por um bonitão. E esse menino, ele vai se tornar um cara chato, pegajoso, extremamente ciumento. E ele acredita que a qualquer momento vai aparecer alguém mais bonito do que ele, vai levar a namorada dele. E o que vai acontecer na vida dele? Mais cedo ou mais tarde, aparece um bonitão e leva a namorada dele, porque ele acredita que ele é feio. E assim como tu pensas, tu és. Por que isso acontece? Porque ninguém pode ir além da sua mentalidade. Escreva isso. Ninguém pode ir além da sua mentalidade. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus prometeu levar aquele povo do Egito, onde eram escravos e viviam uma vida miserável e escassa, para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa e farta, uma terra onde eles não seriam escravos, uma terra onde eles seriam proprietários. Mas o que aconteceu com esses homens, com essas pessoas que saíram do Egito? Eles morreram no deserto. Só entrou na terra prometida Josué, Caleb, foram os que entraram na terra prometida, e os filhos daqueles que saíram do Egito, os murmuradores, os que tinham a mentalidade de deserto, morreram no deserto. Porque quem tem mentalidade de deserto não entra na terra prometida. Para entrar na terra prometida tem que ter mentalidade de terra prometida. Quem tem mentalidade de escravo do Egito não pode entrar na terra prometida. Então aquelas pessoas tinham a promessa, tinham Deus à frente deles, tinham tudo para dar certo, mas a mentalidade de escravos, a mentalidade do deserto, a mentalidade do Egito fez com que aqueles homens ficassem no deserto. Você não pode ir além da sua mentalidade. Então, se a sua mentalidade está te limitando, você precisa renovar a sua mentalidade. Romanos 12, versículo de número 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transforme a sua mentalidade. As pessoas querem transformar o mundo, mas você não pode transformar o mundo, você pode transformar o seu mundo. Você pode transformar a sua realidade. Você pode transformar a sua mentalidade. Você não pode transformar a mentalidade do seu marido, a mentalidade da sua esposa, a mentalidade do seu filho, mas você pode transformar a sua mentalidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção nisso. Não é para que seja salvo, é para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer que eu só posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir do momento que eu transformo o meu entendimento. Se eu não transformo o meu entendimento, eu vivo muito aquém da abundância que Deus tem para a minha vida. Mas a partir do momento que eu transformo o meu entendimento, eu começo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero profetizar isso na tua vida. Você vai transformar o seu entendimento.
você vai receber a mente de Cristo. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus. Está tomando posse disso? Gente, é possível a pessoa ter uma vida espiritual muito equilibrada. E até farta. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma vida emocional muito limitada. Eu já vi vários casos assim, já conheci muita gente. E eu mesmo já vivi desse jeito. A pessoa tem todas as ferramentas para desenvolver a vida espiritual. Ela ora, ela jejua, ela medita na palavra. Ela desenvolve a vida espiritual. Mas ela tem um entendimento muito fechado para as outras coisas. E anda com a vida emocional muito aquém do que deveria ser. Já imaginou se essa pessoa tivesse uma vida espiritual muito elevada e a vida emocional também estivesse muito bem elevada? Quantos ganhos essa pessoa teria? Se a vida espiritual dela estivesse em alta e ao mesmo tempo a vida emocional dessa pessoa estivesse em alta, quantos ganhos a pessoa teria? Às vezes a pessoa acredita muito em Deus. Você acredita em Deus? Você acredita? Vocês acreditam, vocês que estão aqui. Tem gente que ainda está com medo de sair de casa. Vocês estão aqui já. Você que está em casa me assistindo agora, diz, pastor, eu estou aqui porque eu estou no grupo de risco, eu não posso sair, mas eu acredito em Deus. Eu acompanho tudo ao vivo, eu faço as minhas orações em casa. Você que está me assistindo agora, me responda. Você acredita em Deus? Sim ou não? Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que acreditam muito em Deus, mas não acreditam em si mesmas. Eu vejo pessoas que acreditam que são imagem e semelhança de Deus, mas esperam pouco de si mesmas, sendo que são imagem e semelhança do Criador, e vivem uma vida muito aquém do que deveria. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que acreditam que Deus abriu o mar vermelho, mas não acreditam que o relacionamento conjugal pode ser transformado, e que seu casamento está perdido. Eu vejo pessoas que acreditam que Deus, que Jesus Cristo, ressuscitou Lázaro, mas não acreditam que um milagre, uma transformação pode acontecer na sua família. Eu vejo pessoas que acreditam em Deus, mas que não acreditam mais no potencial que o próprio Deus lhe deu. Você que está me assistindo aí, você que está aqui também, você acredita no potencial que Deus te deu? Você acredita que Deus colocou dentro de você tudo o que você precisa? Eu vejo pessoas que acreditam nas promessas de Deus, mas que estão acostumadas a viver muito aquém daquilo que deveria. A viver uma vida mediana e às vezes viver uma vida muito escassa. Porque essa pessoa está cheia de crenças limitantes. E essas crenças são fortalecidas com as coisas que vão acontecendo na vida dela, com as experiências vividas. E toda vez que eu falo de crença limitante na palavra, eu me lembro de Gideão. Gideão é um exemplo clássico para isso. Gideão, quando Deus apareceu para ele, uma experiência extraordinária. Você imagina Deus aparecer para você. O Senhor apareceu para Gideão ali. E disse para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. E fez promessas para Gideão. E Deus disse, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Quando Gideão ouviu isso, ele respondeu, mas com quê? Como farei isso? Se eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha família é a mais pobre de Manassés. Gideão tem a promessa de Deus,
Gideão está vendo Deus na vida dele, Deus falando com ele, mas ele está cheio de crenças limitantes, porque ele acredita, uma pessoa pobre como eu, uma pessoa de uma família humilde como eu, não pode realizar grandes coisas. Isso não pode ser verdade. Porque Gideão, desde sua infância, ele ouvia a sua família dizer para ele, a nossa família é a mais pobre. E você é o mais desfavorecido. Gideão, você é o menor dessa família mais pobre. Gideão a vida inteira ouviu isso muitas vezes. A nossa família é a mais pobre. E você, Gideão, teve o azar de ser o menor da nossa família. Você é desfavorecido. Você nunca vai ter uma vida boa. Você sempre vai ter que se matar de trabalhar para sobreviver. E quando Deus diz para Gideão que ele vai ser um príncipe, que ele vai ser um principal, que ele vai ser um juiz, que ele vai ser um libertador, as crenças limitantes de Gideão são como um freio de mão puxado, e Gideão diz, mas eu sou pobre, eu sou o menor. E é assim que você se sente, quando você está cheio de crenças limitantes. Você se sente como uma Ferrari com um freio de mão puxado. Tem um motorzão aí. Tem uma mente criada por Deus. Tem potencial. Tem o Espírito Santo na tua vida. Mas você se sente com um freio de mão puxado. Sua vida não vai para frente. Você está aquém do que deveria estar. Você sabe que pode alcançar muito mais. Você sabe que pode ir mais além, mas o seu freio de mão está puxado e esse potencial fica todo neutralizado aí. Como mudar isso, pastor? Como mudar isso? Como desconstruir essas crenças limitantes e construir crenças fortalecedoras? Como fazer isso, pastor? Como alinhar a minha vida emocional com a minha vida espiritual e ter uma vida muito melhor? Quer que eu ensine para você isso? Eu vou te ensinar na palavra de Deus, pelo poder transformador da palavra. Assim como tu pensas, tu és. Se você pensa que você é doente, você vai viver sempre doente, sempre, sempre, sempre doente. Se não for doença física, vai ser doença emocional. Assim como tu pensas, tu és. Mas se você mudar o pensamento, você muda o seu sentimento e você muda o seu resultado, você muda a sua vida. Basta você mudar o seu pensamento, mudar o sentimento, mudar as crenças e muda a sua vida também. E muitas pessoas me perguntam assim, pastor, mas como eu mudo o meu pensamento? Pastor Chá, já ouvi isso centenas de vezes. Como eu mudo o meu pensamento, pastor? Não tem como controlar isso. Eu vou te mostrar. Como você consegue mudar o seu pensamento? Assim como tu pensas, tu és. Como eu mudo o meu pensamento, pastor? Pelo poder transformador das palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Vamos lá comigo? Abre a palavra aí, você que está em casa, acompanha conosco. Provérbios 18, versículo de número 20. Vamos aprender como mudar os pensamentos? Como eu ouço essa pergunta, pastor, meus pensamentos me dominam, eu não consigo dominar os meus pensamentos. Vamos aprender. Provérbios 18, versículo de número 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Qual é o fruto da boca? São as palavras proferidas, liberadas. Do renovo dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, no poder da palavra. Aquele que a ama comerá do seu ventre. Quer dizer que as palavras, elas têm o poder de vida e morte. As palavras têm o poder de destruir, mas as palavras também têm o poder de construir.
E eu pergunto a você então, o que você tem falado? Já que nós sabemos que as palavras têm o poder de vida e morte, nós temos que usar as palavras com responsabilidade. E nós temos que usar as palavras de maneira intencional. Porque se eu usar de maneira intencional, com responsabilidade, o poder das palavras, eu posso mudar o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas crenças e mudo a minha maneira de viver também. Está entendendo isso? Sim ou não? Diga comigo aí, você que está em casa, você que está aqui também. Assim como tu pensas, tu és. Isso. Diga assim, como eu penso, eu sou. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo pessoas o tempo todo que gostam de falar o que pensam e o que sentem. As pessoas gostam disso. Elas gostam de falar o que elas pensam e o que elas sentem. Se o que você pensa, o que você sente é bom, vale a pena falar. Está pensando em coisa boa? Está pensando no que edifica? Está pensando no que constrói? Está sentindo alegria? Então fala. Fala aos quatro ventos. Mas se você está pensando em coisa ruim, se você está sentindo coisa ruim, não fale. Aí sabe o que a pessoa fala, pastor Charles? Se eu não falar, eu sufoco. E se você falar, contamina um monte de gente. Se não fala, sufoca. Mas se fala, contamina os outros. Os sábios, eles não falam o que pensam e o que sentem. Os sábios, eles falam o que querem pensar e o que querem sentir. Se eu estou triste, eu não preciso falar que eu estou triste. Eu não preciso me sentir triste. Se eu estou triste e falar da minha tristeza, eu vou reforçar minhas crenças de tristeza, vou ficar mais triste e vou entristecer um monte de gente. Vou viver cercado de pessoas tristes. Quer ver uma coisa? Tanto vocês que estão aqui, quanto quem está em casa. Vocês já viram pessoas tristes cercadas de pessoas alegres? Vocês já viram? Sim ou não? Já viu? Pessoas tristes cercadas de pessoas alegres, já viu? Pessoa triste está cercada de pessoa triste. Porque se você está alegre e eu chego com a minha tristeza e fico só contando tristeza para você, só contando tristeza para você, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar triste. Se eu ficar falando para você de todas as minhas tristeza, e amanhã eu falo de tristeza para você, sabe o que vai acontecer, minha amiga? Você vai ficar triste. Porque eu estou passando a minha tristeza para você. Agora, se eu estou passando um momento triste, me sentindo triste, mas eu falo da alegria que eu quero sentir, eu vou pensar na alegria que eu quero sentir. Eu vou começar a sentir essa alegria antes que ela aconteça e eu vou criar novas crenças. Então os sábios, eles não falam só do que pensam e sentem. Eles falam daquilo que eles querem pensar e aquilo que eles querem sentir. Essa comunicação muda a sua realidade. Não é mentir. Não é tapar o sol com a peneira. É usar o poder das palavras para mudar a sua realidade. Para te tirar de um estado atual desfavorável e te levar para um estado desejado. Quer ver um exemplo? Ezequiel 37. Deus deu uma visão para Ezequiel. Deus levou Ezequiel em espírito até um vale de ossos secos. E tudo que Ezequiel vê ali é só ossos secos e mais nada. Aí Deus diz assim a Ezequiel: podem esses ossos voltar a viver? É possível haver vida neste lugar? Aí Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes. Ezequiel não vai falar do que ele está vendo, nem do que ele está sentindo. Ele vai dizer: o Senhor que sabe. Aí o que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, não fala do que você está vendo.
Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. De repente você está numa situação tão ruim agora. Eu sei porque eu já vivi isso. Você está numa situação tão ruim que você abre o seu armário e o seu armário está vazio. E se você ficar só falando que o seu armário está vazio, está vazio, está vazio, o que você vai criar? Você não vai criar nada, só vai fortalecer isso. Mas se você abre o seu armário vazio e começa a profetizar, você pode mudar as coisas. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Profetiza esses ossos. E Deus vai mandando Ezequiel liberar palavras, não sobre o que ele estava vendo, mas aquilo que ele queria ver. Deus está dizendo: Ezequiel, usa o poder da palavra, libera a palavra. Toda vez que você abrir a sua boca para profetizar o que não tem, você vai ver que vai acontecer. E conforme Ezequiel foi profetizando, as coisas foram acontecendo. Ezequiel viu cada osso se ligando ao seu osso, e toda palavra que saía da boca de Ezequiel não voltava vazia. Depois que aqueles ossos se transformaram num poderoso exército, Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, sabe o que é isso? Sabe o que significa essa visão? Essa visão é todo o povo de Israel. Porque eles vivem dizendo por aí: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O que eles diziam é como eles estavam sendo no mundo espiritual. Deus vai mandar Ezequiel dizer para eles: diga ao meu povo que eu abrirei as suas sepulturas. O que Deus está dando para eles? Uma esperança, para eles pararem de falar que estavam como ossos secos e começarem a falar daquilo que Deus havia prometido. Deus dá uma promessa para eles pararem de falar o que estavam vivendo e começarem a falar sobre o que estava prometido. Eu pergunto a você hoje: você fala mais do que você vive? Ou você fala mais sobre o que está prometido para você? Durante o dia, você passa mais tempo falando e pensando aquilo que você está vivendo, aquilo que o Brasil está passando, ou você fala mais daquilo que está prometido para você? Assim como tu pensas, tu és. Outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que estava enferma há 12 anos. E qual era a realidade atual daquela mulher? Uma realidade de escassez, de fraqueza, de doença. Mas ela não falava da doença, ela falava da cura o tempo inteiro. Ela não falava da doença, ela só falava da cura. Se ela fala da cura, ela pensa na cura. Se ela pensa na cura, ela se sente curada. Isso dá força para ela ir até Jesus. Por que eu vou até Jesus buscar cura se eu não acredito que eu vou ser curado? Para que eu vou até Jesus buscar cura se eu não acredito que vai ter solução para o meu problema? Se eu só falo da minha derrota. O que aquela mulher fez? Aquela mulher, ela começou a falar, não da sua doença e do seu sofrimento. Ela não disse: coitadinha de mim, que estou doente, desfalecendo. Olha, gente, olha para mim, há 12 anos, perdendo sangue nessa situação, não. A comunicação dela era a seguinte: se eu tão somente tocar a orla do vestido do mestre, eu serei curada. Era só isso que ela dizia. Se eu tão somente tocar a orla do vestido do mestre, eu serei curada. Usando a palavra para construir. Se eu tão somente tocar a orla do vestido do mestre, eu serei curada. E ela repetia isso. Se você quiser ver, está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 21. Ela dizia isso repetidamente: se eu tão somente tocar a orla do vestido do mestre, eu serei curada. E ela vai pelo caminho dizendo: se eu tão somente tocar a orla do vestido do mestre, eu serei curada. Essa comunicação interna, essa comunicação desta mulher, gera pensamentos nela. O que ela está pensando? Quando eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. O que ela está sentindo? Ela está se sentindo feliz. Ela está se sentindo indo em direção à solução para o problema dela.
E o que vai acontecer? Quando ela toca em Jesus, ela foi curada. O que ela estava pensando? Eu vou ser curada? O que aconteceu com ela? Ela foi curada. Assim como tu pensas, tu és. Não foi uma surpresa para ela. Ih, toquei em Jesus, foi curada. Eu não sabia que isso ia acontecer. Não, ela já esperava. Ela não foi surpreendida aí, não é que deu certo, não. Simplesmente aconteceu o que ela pensava, o que ela dizia. Se eu tocar na orla do vestido do mestre, eu serei curada. Ela disse isso, ela pensou isso, ela fez isso, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. O que você aprende com isso? Assim como tu pensas, tu és. Quer mudar o seu pensamento? Use o poder da palavra. Não fica falando o que você está vendo. Eu vejo meu marido no vício, eu vejo meu marido é um beberrão. Começa a usar o poder da palavra e profetiza diariamente. A minha situação financeira não é boa, aí você vai ficar falando disso para todo mundo. A minha situação financeira não é boa, eu sou a pessoa que ganha menos na família, na minha família eu sou a pessoa que sempre fiquei desempregada, sabe? Você está criando isso, você está pensando isso, você está criando crenças, e o que você vai ter? O que você pensa. Assim como você pensa, você é. Muda os seus pensamentos, muda a sua mentalidade. Use o poder transformador da palavra. Quando Deus criou a terra, e Deus olhou para aquela terra sem forma e vazia, Deus não ficou falando assim, que pena que eu tenho dessa terra. Terra tão sem forma, tão vazia. Deus não ficou falando assim, eu vejo uma terra sem forma. Eu vejo uma terra vazia, não. Deus olhou para a terra sem forma e vazia, e o que ele disse? Haja. Ele não falou o que ele viu, ele falou o que ele queria ver. Tudo que Deus olhou na terra e não viu, ele falou o que ele queria ver. Você não lê em Gênesis nenhuma vez Deus dizendo assim, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Ele só dizia, haja. Haja isso, haja aquilo outro, haja. E assim foi feito. Usa o poder da palavra. Profetiza sobre a sua própria vida. Às vezes eu atendo pessoas, e às vezes pessoas, até que têm fé, que profetizam sobre a vida dos outros. Já atendi pastora nessa situação. E eu falo para a pessoa assim, você profetiza sobre a sua própria vida? Ela, não. Mas a pessoa, ela é capaz de profetizar sobre a vida dos outros. E ver o que acontece na vida dos outros. A pessoa chega e diz assim, pastor, profetizou na minha vida, aconteceu, pastor. Minha mãe profetizou na minha vida, aconteceu, pastor. Olha, fulano profetizou na minha vida, aconteceu. Eu profetizei na vida de fulano, aconteceu isso. Profetizei na vida de ciclano, aconteceu isso. Mas na vida dela mesma, na própria vida, ela não profetiza. Porque você não usa as palavras em seu favor e profetiza sobre a sua própria vida. Por que você não experimenta mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos? E todo dia de manhã, quando você acordar, quando você falar com Deus, levantar da sua oração, se colocar de frente para o espelho, olhar nos seus olhos e profetizar sobre a sua própria vida. Experimenta fazer isso. Todos os dias, quando você acordar, após fazer a sua oração, se olhe no espelho, olhe e veja a semelhança de Deus. Olha e veja a semelhança do seu Criador. Olhe nos seus próprios olhos e profetiza sobre a tua vida. Experimenta fazer isso todos os dias por 3 meses. E eu duvido se muita coisa não vai mudar na tua vida. Eu duvido. Eu falo porque eu vivo isso. Todo dia pela manhã, depois que eu faço a minha oração, eu tenho que olhar no espelho. Tenho que olhar nos meus olhos. E usar o poder das palavras com intenção e com responsabilidade. E eu profetizo sobre a minha própria vida. Tudo aquilo que não tem, eu profetizo que vai ter.
Tudo aquilo que eu quero que aconteça no dia, eu vou profetizando, eu vou profetizando, eu vou profetizando. Se você profetizar sobre a sua própria vida, você vai mudar os seus pensamentos, você vai mudar seus sentimentos, você vai mudar suas crenças e vai mudar o seu futuro também. Tudo que não tinha vai ter, porque a palavra não vai voltar vazia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando a pessoa é fraca, gente, o que a pessoa costuma dizer? O fraco diz o quê? Eu sou? Não, o fraco diz que é fraco. O fraco costuma dizer, eu sou tão fraco. Você já viu uma pessoa que não é boa em matemática? Quando você fala de matemática com ela, ela diz assim, eu sou tão fraca de matemática. Não é assim? O fraco diz que é fraco. Você fala de português para essa pessoa que não é boa de português, ela diz assim, matemática eu arrebento. Mas de português eu sou tão fraco. Não é assim? É ou não é? É. Mas o que Deus manda o fraco dizer? O que Deus manda o fraco dizer? Quem é fraco diz que é fraco. Mas o que Deus manda o fraco dizer? Vamos ver na palavra? Vai comigo, por favor. Em Joel capítulo 3. Livro do profeta Joel. Acompanha aí comigo, por favor. Capítulo de número 3. Vou esperar você encontrar aí em casa. Versículo 10. Olha o que diz. Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, e diga o fraco, eu sou forte. Olha que coisa tremenda. Diga, ele está mandando falar. Diga o fraco, eu sou forte, porque a palavra tem poder. Se eu falar sempre que eu sou fraco, eu vou ser fraco. Interessante aqui, que Deus está mandando mudar as ferramentas. Olha o que Deus diz. Forjai espadas das vossas enxadas. Muda de ferramenta. Tira a enxada e pega uma espada. Tira a foice e pega uma lança. Mas diga o fraco, eu sou forte. O que Deus está ensinando? Não adianta ter uma espada na mão, ter uma lança na mão, mas ter uma mentalidade de agricultor. É isso. Não adianta eu pegar uma espada, ir para a guerra com uma espada, com uma lança, com um escudo, mas eu estou com mentalidade de agricultor. Então Deus está dizendo, não basta mudar a ferramenta, tem que mudar a mentalidade. Se eu estou com uma espada na mão, com uma lança na mão, com escudo, mas eu me sinto fraco, quando o exército inimigo vier contra mim, sabe o que eu vou fazer? Pega a minha espada, boto no chão, eu me rendo, eu sou fraco. Eu não sei lutar. Se eu acredito que eu sou forte, quando o exército inimigo vem, eu faço como Samar, eu posso até estar em menor número, eu faço como Gideão, eu posso até estar com menor número, mas eu pego a minha espada, eu pego a minha lança, e eu vou para cima, porque o Senhor é comigo, e eu sou forte. Está entendendo isso? Deus não quer que você mude só a sua ferramenta. Deus quer que você mude a sua mentalidade. Ó, pega isso aí. Para quem está me ouvindo agora aí que é empresário, meu amigo, não basta você sair da carteira assinada e entrar no CNPJ. Tem que mudar a mentalidade também, tem que ter mente de empreendedor. Senão você só vai trabalhar para pagar a conta. Está entendendo isso? Não adianta você entrar num casamento, mas com a mentalidade de um solteiro. Não adianta. Não adianta você ser gerente de vendas, mas com a mentalidade de um vendedor. Não adianta ser um cristão com a mentalidade de um ímpio. Deus está me ensinando aqui, ensinando para você. Não basta mudar a ferramenta, muda a mentalidade. E como eu mudo a mentalidade?
digo fraco, eu sou forte. Quando eu digo que eu sou forte, eu estou mudando as minhas crenças. Quando eu digo isso repetidamente, eu sou forte, com forte impacto emocional, com fé, o que vai acontecer? Eu mudo as minhas crenças. Eu passo a ser como Gideão. Eu deixo de acreditar que eu sou fraco e eu passo a acreditar que eu sou forte, porque Deus é forte, Deus é comigo, eu tenho promessa de Deus na minha vida, então eu sou forte. Não é o dinheiro na minha conta que me faz forte, não é o bairro que eu moro que me faz forte, o que me faz forte é a minha fé, o que me faz forte é a minha convicção que Deus é comigo. Eu sou forte nos meus princípios, eu sou forte nos meus valores, eu sou forte na minha fé. Diga ao fraco, eu sou forte. O que vai acontecer? Você vai se sentir forte, você vai pensar como alguém que é forte. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter grandes conquistas. Então diga assim comigo, eu sou forte. Oh, glórias. Se tem alguém perto de você aí, ó, aqui está todo mundo distante. Mas se tem alguém perto de você aí na tua casa, diga para essa pessoa assim, ó, você é forte. Amém? Diga para ela assim, eu sou forte. Isso, porque você mesmo tem que dizer isso. Você pode estar se sentindo fraca, pastor, eu estou num relacionamento que está me desgastando, eu sou tão fraca, eu não sei se eu aguento mais, meu casamento está tão ruim. Você vai dizer, eu sou forte, eu vou superar isso, eu vou viver uma grande restauração. Eu estou passando por uma luta tão grande, eu não sei se eu vou aguentar. Você vai dizer, não, eu sou forte, Deus é comigo, eu vou superar isso, eu vou sair vencedor dessa situação. Eu estou desempregado, a situação está tão difícil, eu sou forte, eu vou superar isso, vou sair dessa situação de cabeça erguida, porque Deus é comigo. Eu sou forte na minha fé, eu sou forte nos meus princípios, eu sou forte nos meus valores, eu sou forte na convicção de que Deus é na minha vida. E o que você vai ser? Forte. Assim como tu pensas, tu és. Toda comunicação, positiva ou negativa, vai gerar uma imagem interna em você. Se eu falar para vocês que estão aqui, você que está em casa me assistindo agora, quer ver? Se eu falar para vocês assim, diga 30 vezes a palavra cavalo, qual a imagem que aparece aí na sua mente? A imagem de quê? De um? De um? Se você falar cavalo 30 vezes, pastor Charles, qual a imagem que vai aparecer? Cavalo. Se você ficar falando 30 vezes por dia que você é fraco, quais são as imagens que vão aparecer na sua mente? Todos os momentos em que você foi fraco na vida. Se você ficar falando o dia todo que você é fraco, as imagens que vão aparecer na sua mente são imagens que vão fortalecer a sua crença. Momentos em que você foi fraco. E você vai se sentir fraco. Você vai pensar como fraco. E o seu resultado será de uma pessoa fraca. Mas se você mudar essa comunicação e fizer como a palavra de Deus está dizendo, você vai profetizar, eu sou forte. Você vai profetizar isso, você vai pensar isso, você vai se sentir muito forte. E você vai mudar todos os seus resultados em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida. Você vai ser muito forte em todas as áreas da tua vida, porque Deus é contigo. Amém? Salmo 35, 27, vamos lá. Olha como Deus nos ensina a fazer esse exercício, gente. E muitas das vezes nem percebemos. Salmo 35. Salmo de número 35. Versículo de número 27. Olha o que o Deus vai nos ensinar aqui. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Dá uma paradinha aí. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Pastor, mas eu estou me sentindo triste, então tem que me sentir triste. Deus não está mandando fazer isso. Deus não está dizendo aqui, só quem está feliz cante. Não é?
Deus não está dizendo aqui, só quem está alegre, cante. Não. Ama a justiça de Deus? Então cante. Porque quando você cansa, você muda. Quando você canta, você muda pensamento e muda sentimento. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Pastor, lá em casa minha esposa disse que eu sou louco. Porque depois que eu faço a minha oração, depois que eu profetizo sobre a minha vida, eu coloco uma música e começo a dançar. A música que abre o meu programa, O Céu Pode Ajudar, todas as manhãs, que é aquela música do Bom Dia, é a música que eu ouço todas as manhãs e danço na minha casa. Porque isso me traz bons sentimentos. Eu não quero acordar mal-humorado, pensando num dia ruim. Eu quero acordar com muita alegria, ser uma boa companhia para minha esposa, para minha filha, poder ser uma boa companhia para quem estiver do meu lado. Criar uma realidade diferente. Olha, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam, olha aqui o segredo, gente. E digam continuamente. Repetir isso. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Olha o que Deus está dizendo. Que eu tenho que dizer isso todos os dias, várias vezes ao dia. O Senhor ama a minha prosperidade. Aí alguém diz, mas o desemprego está aí. Mas a crise está aí. Mas a palavra me ensina a dizer, o Senhor ama a minha prosperidade. Sabe o que vai acontecer? Eu vou me sentir próspero. Se eu me sinto próspero, eu atraio prosperidade para mim. Eu vou me sentir próspero, porque eu sirvo a Deus, eu amo a justiça de Deus, Ele ama a minha justiça, Ele ama a minha prosperidade. Eu digo isso, e o que eu vou atrair? Prosperidade. Sabe o que vai acontecer? Eu vou profetizar isso na sua vida, porque eu tenho respaldo bíblico para fazer isso. No meio da crise, você vai atrair prosperidade em nome de Jesus. Toma posse aí, você que está aqui e você que está na tua casa. No meio da crise, você vai atrair prosperidade. Se eu disser todos os dias, continuamente, que eu sou pobre, que eu sou miserável, que eu sou desfavorecido, o que eu vou atrair? Pobreza, miséria, desfavor. Se eu disser continuamente que o Senhor ama a minha prosperidade, o que eu vou atrair? Eu vou me sentir próspero. Eu vou me sentir favorecido. Eu vou atrair prosperidade para a minha vida. É isso que você vai fazer. Você vai usar o poder da palavra. Todas as manhãs. Olha para você no espelho. Veja a imagem e a semelhança do seu Criador. Olha nos seus olhos e profetiza. Diga todos os dias, olhando nos seus olhos, o Senhor ama a minha prosperidade. Hoje eu vou sair para trabalhar e vou ter um dia muito produtivo, porque o Senhor ama a minha prosperidade. Hoje eu vou pegar essa revista para vender, eu vou vender para um monte de gente, porque o Senhor ama a minha prosperidade. Hoje eu vou conseguir um monte de cliente, eu vou fazer um monte de encomenda, porque o Senhor ama a minha prosperidade. Hoje eu vou conseguir emprego, porque o Senhor ama a minha prosperidade. Hoje eu vou conseguir dar um passo a mais para o meu negócio próprio, porque o Senhor ama a minha prosperidade. Mas você não fala isso. Sabe o que você fala? O coronavírus, a crise, e não sei o quê. Aí você pega alguma coisa que alguém postou, que mostra crise, que mostra coisa ruim, e você copia e posta na sua rede social. Sabe o que você está fazendo? Está fortalecendo as suas crenças de dificuldade. Está fortalecendo as suas crenças de pobreza. Está fortalecendo as suas crenças de crise e de limitação. Diga continuamente, o Senhor ama a minha prosperidade. Você que está aqui, vamos falar isso. O Senhor ama a minha prosperidade. Aí você chega amanhã no emprego, você diz assim, pastor, fui demitido, o que você vai fazer? O Senhor ama a minha prosperidade. Uma porta melhor está vindo aí. Se Deus permitiu que uma porta se fechasse, outra melhor está vindo aí. Porque o Senhor ama a minha prosperidade. Você que está me acompanhando em casa, escreve aí, o Senhor ama a minha prosperidade. Isso, interage conosco, nós estamos falando aqui, o Senhor ama a minha prosperidade. Você vai escrever aí, o Senhor ama a minha prosperidade. Você vai pensar nisso, você vai viver isso. Filipenses capítulo 4, vamos lá comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4.
Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Assim como tu pensas, tu és. Olha o que Paulo vai dizer. Acharam todos? Você que está em casa, achou também? Então vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, Paulo está falando com a igreja, olha. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, tem algum proveito, tem algo de bom, se há algum louvor, nisso pensai. Olha, Paulo nos ensinando, que riqueza de ensinamento de Paulo. Para que eu vou ficar pensando só em morte? Para que eu vou ficar pensando só em fracasso? Para que eu vou ficar pensando só em injustiça? Para que eu vou ficar pensando só em coisa ruim que vai me botar para baixo? Se é amável, é verdadeiro. Tem coisa que a gente nem sabe se é verdade, fica pensando o tempo todo, sofrendo, porque alguém falou e você, será que é verdade? E ocupa o seu pensamento com isso. É verdade ou não é? Não há nenhuma virtude, não há nenhum louvor. Alguém vai ser louvado? Deus vai ser louvado com esse pensamento? Então não pensa, não fale, não tome posse. Eu vou ler mais uma vez para você tomar posse. Quanto mais, irmãos. Gente, isso aqui não é para o ímpio. Paulo está ensinando para a igreja a ter mais qualidade de vida, mudando o sentimento, mudando o pensamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Ah, eu estou pensando nisso que isso é injusto. Eu estou pensando nisso que é desonesto. Não, vou pensar nisso aqui. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, Deus é louvado, alguém é louvado com isso, então eu vou pensar, nisso pensai. Porque se eu penso, eu sinto. Se eu mudo o pensamento, eu mudo o sentimento. Se eu mudo o sentimento, eu mudo a crença. Se eu mudo a crença, eu mudo a minha vida. Então vou pensar no que é bom. Vou profetizar o que eu quero. Eu não vou profetizar o que eu não quero. Eu vou profetizar o que eu quero. Eu vou profetizar não o que eu estou vendo. Eu vou profetizar o que eu quero ver. Eu não vou profetizar o que já existe. Eu vou profetizar o que eu quero criar na minha vida. Como Deus profetizou sobre a terra, eu vou profetizar na minha vida e na minha família. Eu vou profetizar sobre esta igreja. Eu vou profetizar sobre este ministério. Eu vou profetizar sobre esta nação. E você? Vai profetizar sobre a tua vida? Vai profetizar sobre a tua casa? Ou só vai tomar posse do que já existe? Eu quero criar o que não existe para a minha vida, para a minha família. Quero criar o que não existe. E você? Eu quero viver as promessas de Deus. E você? Assim como tu pensas, tu és. Para a gente terminar. João capítulo de número 1. Acompanha aí comigo. João 1. Depois nós continuamos este assunto. Talvez na próxima terça. Porque nosso tempo está chegando ao fim hoje. Próxima quinta, né? Terça reunião do Prover. João capítulo de número 1. Versículo de número 12. João 1, versículo 12. Esse aqui é bom.
É muito bom que você leia, todos é bom que você leia, mas isso aqui eu faço questão de ler com você. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, não é a fraqueza, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que pensar como filho de Deus. Eu tenho que falar como filho de Deus. E para ser filho de Deus, não basta um poder de um pensamento. Eu só tenho legalidade para pensar como filho de Deus quando eu recebo a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Quando eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida, o meu nome é escrito no céu. Eu sou recebido por adoção por Deus. E eu passo a ser filho do Deus Altíssimo. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer começar a pensar como filho de Deus, quer falar como filho de Deus, quer ter as promessas de Deus para a tua vida, você precisa recebê-lo como teu Senhor e teu Salvador. Quer entregar a tua vida para Jesus agora? Quer que Ele faça de você filho do Deus Altíssimo? Ergue a sua mão direita assim para o céu que eu vou orar para você. Só você que ainda não fez isso, mas hoje quer entregar a vida para Jesus. Nunca fez isso, mas hoje quer entregar a vida para Jesus. Quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui para frente então. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Você que ergueu a mão aí atrás também está entregando a vida para Jesus? Você que está me assistindo agora através da internet, ao vivo ou pela gravação, quer entregar a tua vida para Jesus onde você está? Ergue a sua mão direita ao céu assim também. Você que está na delegacia, no presídio, quer entregar a vida para Jesus? Você que está em casa, ergue a mão ao céu também. Eu vou me ajoelhar para orar aqui com este rapaz. E você onde você estiver, ajoelha também. Não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu reconheço a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus amado, escreve agora o meu nome no livro da vida, para que jamais seja apagado, rasurado ou removido, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Eu vou orar por você que está aqui e você que está em casa, na delegacia, no presídio, no quartel, no escritório. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está o seu filho diante do seu altar, e aí está o seu filho diante da sua presença, orando agora à distância, entregando a vida para Jesus Cristo. Recebe agora, Senhor, recebe na sua obra, na sua casa e no seu reino, e dessa pessoa o poder de ser feita filha do Deus Altíssimo. Essa pessoa agora deixa de ser uma criatura de Deus e passa a ser filha de Deus, herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Meu Deus, que essa pessoa agora receba a mente de Cristo, que essa pessoa pense como filho de Deus, que essa pessoa fale como filho de Deus. Jesus nunca andou por aí murmurando, falando de miséria e de fracasso. Que essa pessoa comece a falar como filho de Deus, se sentir como filho de Deus e viver como um filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos os seus filhos agora, inclusive aqueles que já estão na tua presença, e peço, Senhor, que os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.